A última crónica do ano. O Alberto Gonçalves quer sempre desfazer ideias feitas. Hoje, Alberto, viajas até aos Estados Unidos, mais ou menos a partir de umas declarações feitas aqui em Portugal sobre os americanos que fogem de Donald Trump e estão a rumar ao nosso país. É isso? Olá. É exatamente isso. Olá, Vanessa. A doutora Mafalda Anjos, que foi diretora da Visão e agora faz comentário político e de atualidade na CNN, Portugal, disse que uma das principais razões, ela estava a falar sobre a questão da habitação, que é das coisas que mais a preocupa em Portugal, e disse que uma das razões dos custos elevados das habitações em Portugal se deve ao facto dos americanos fugirem de Donald Trump, após a vitória dele em 6 de novembro, para vir para Portugal morar e com isso portanto, tem outro poder aquisitivo, alugam ou compram as casas e esse processo faz naturalmente com que o preço das casas aumente. Isto parece quase impossível de acreditar que tenha sido dito, e foi dito justamente no espaço de comentário da CNN pela doutora Mafalda Anjos. Foi dito claramente e, portanto, quer dizer que os americanos são visionários, ou seja, os preços das casas em Portugal já estão altos há alguns anos, já têm vindo a subir há bastantes anos, mas os americanos, pelos vistos, já tinham previsto a vitória de Donald Trump agora em 2024, ou a segunda vitória dele, e já tinham começado a adquirir casas ou a alugar casas em Portugal e com isso fazendo aumentar os preços dessas casas. Não consigo sequer comentar muito claramente ou muito a propósito de declarações destas, porque são tão absurdas, isto faz tão pouco sentido, que é extraordinário é ver este tipo de comentário. Mas já agora, para esclarecer as pessoas, às vezes as pessoas podem não reparar, eu também fui ver os dados exatos, há cerca de 12 mil americanos a viver em Portugal, e com certeza a esmagadora maioria destes 12 mil americanos já cá vivia antes desta vitória de Donald Trump há 2 meses. Sim, nem há 2 meses ainda, agora que reparo no assunto. Portanto, já havia 12 mil americanos a viver em Portugal, que são pouco menos de 1% da imigração em Portugal, imigração com I, e pouco mais do que 0,1% da população total, da população residente. E desde a vitória do Sr. Donald Trump, esse é o único dado que pode fazer algum sentido no contexto destas declarações. Desde a vitória do Donald Trump, o número de pedido de informações sobre as condições necessárias para se poder viver em Portugal, a tempo inteiro, aumentaram 3 vezes, ou 3 vezes e meia. Mas o número de pedidos que havia eram 20 e poucos pedidos por mês. Havia 20 e poucos americanos a pedir informações, não é dizer que vêm morar para Portugal. E agora, desde em novembro e em dezembro, tem havido uma média por mês, nestes menos de 2 meses, de 90 pedidos de informações. Se desses 90 pedidos de informações houver 10 ou 15 americanos que realmente passem à ação e venham de facto morar em Portugal, será já por excesso, será um cálculo por excesso. Portanto, praticamente não vêm americanos morar para Portugal. Estatisticamente isto é um número restrito no total, e desde novembro é um número muito próximo do zero, com certeza. Não veio para cá americano nenhum morar desde novembro, talvez 5 americanos, 15 americanos. No entanto, isso foi o suficiente para que os preços das casas disparassem. Não foi, claro, as políticas, as rendas controladas, não foi o IVA na construção, não foi a burocracia, que, como se sabe, dos licenciamentos, como se sabe, inferniza a vida das pessoas em Portugal, e que os sucessivos governos, e os mais recentes governos, nomeadamente os socialistas, têm mantido um estado das coisas que torna muito difícil construir, por exemplo, em Portugal. Não foi nada disso. São os americanos que fogem do Trump. Isto não tem importância nenhuma, isto é uma coisa que uma pessoa diz, a mesma pessoa que, por acaso, já na semana passada tinha comparado a intervenção policial no Martim Muniz ao Holocausto. Enfim, a única coisa a retirar disto é pensarmos qual é o critério de escolha das pessoas que vão comentar às televisões hoje em dia, porque há pessoas que sabem dos assuntos, há pessoas que são pertinentes, há pessoas que têm graça, há pessoas que são interessantes a comentar nas televisões, muito poucas, mas há. Mas parece que o critério
progressivamente recai mais nas pessoas que dizem as maiores barbaridades. Parece que quanto maior for a barbaridade que a pessoa profere, ou quanto mais barbaridades essa pessoa preferir, mais habilitada está a comentar nas televisões de hoje em dia. Esta doutora Mafalda Anjos, que eu não conheço de lado nenhum, a não ser aí da vida pública dela, parece-me apenas um exemplo, e é só a título de exemplo que a chamo aqui. Há muitos outros casos semelhantes, infelizmente há muitos outros casos semelhantes, de pessoas que dizem coisas que não fazem sentido absolutamente nenhum e continuam a ser chamadas a espaços nobres e a horários nobres para dissertarem sobre os mais variados assuntos. Ela podia estar a dizer isso como uma espécie, a usar isto como uma espécie de falácia, como um exagero, para ter graça em alguma coisa. Não, eu vi e revi as declarações e as declarações parecem absolutamente factuais. A senhora está convencida que há uma debandada dos Estados Unidos, de americanos dos Estados Unidos para Portugal desde 6 de novembro, e que desde aí o preço das habitações subiu. Portanto, o preço das habitações só subiu agora anteontem. Estavam baixinhos, havia casas em abundância em Portugal e a preços altamente módicos. Pronto, a senhora diz estas coisas, outras senhoras e outros cavalheiros dizem coisas similares sobre estes e outros assuntos e continuam a ser, parece que isso os habilita ainda mais a serem chamados pelas televisões. Sinceramente não percebo, parece-me que é uma espécie de culto do grotesco. Quanto mais absurdo for o que as pessoas disserem, quanto mais estranho for, as televisões estão convencidas que isso capta audiências, se calhar capta, e eu estou completamente fora desses processos do mundo e desses processos económicos, e não percebo que isso funciona assim, que se calhar hoje em dia funciona assim. Agora sei que antigamente não funcionava assim. As pessoas esperavam de quem comentasse na televisão que estivessem ou não de acordo com essas pessoas, que houvesse ali um mínimo de plausibilidade, e hoje não há plausibilidade absolutamente nenhuma. Dizem estas coisas e estas coisas passam absolutamente, e as pessoas continuam a ir lá comentar, seja o que for, e da maneira que for. E já agora aproveito, Vanessa, bom ano, e toda a Rádio Observador, todos os ouvintes da Rádio Observador. Obrigada, Alberto. Ótimas entradas, feliz 2025, essas coisas todas. É isso, entrar com o pé direito, os americanos é que não continuem a vir para cá assim em barda, porque senão estamos. Isto vai ser complicado. Alberto, bom ano para ti também. Este é o último título do Ideias Feitas de 2024. Os americanos fogem de Trump e rumam a Portugal. Para o ano há mais, Alberto. Boas entradas. Boas entradas, Vanessa. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã.